Olá, crianças, boa tarde. Então, hoje eu vou fazer a correção das atividades do dia 26 de agosto com vocês, para poder ajudar, né? Tirar algumas dúvidas que eu percebi que vocês tiveram durante a execução dos exercícios. Então, pego o caderno de vocês, para vocês já irem fazendo a correção junto comigo, para poder ir fazendo junto comigo, porque hoje eu vou mandar mais exercícios sobre divisão para vocês fazerem. Então, vamos lá. A segunda atividade, né, que vocês tinham que fazer, ela tinha as setinhas que vocês tinham que dizer como que chama, né, colocar quais são os termos da divisão e resolver a conta. Então, vamos lá. Eu vou resolver com vocês primeiro a divisão e depois a gente fala um pouquinho sobre os termos, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira eu tinha 42 dividido por 2. Então, como que eu vou fazer essa conta, né? O que eu faço? Eu preciso ver primeiro qual é a tabuada que eu vou precisar. No caso aqui, eu vou utilizar a tabuada do 2, tá? Então, quantos números eu tenho aqui no meu divisor, na minha casinha? Eu tenho um número. Então, eu vou precisar de pegar um número aqui. Só que eu só vou usar um número se ele for igual ou maior do que o número aqui do divisor. Se ele for menor, aí eu vou precisar pegar 2, 3, entendeu? Quantos forem necessário para que ele seja igual ou maior. Então, no caso, se eu pegar um número aqui, vai ser o 4. Então, o 4 é maior que 2. Então, ok, eu posso usar só um. Então, vamos lá. 2 vezes quanto? Então, na tabuada do 2. 2 vezes quanto é igual ou próximo de 4, tá? Então, como aqui eu tenho que fazer uma subtração, o número da tabuada que eu encontrar tem que ser igual ou menor que o número que eu preciso aqui, tá? Porque se, por exemplo, eu tenho aqui o 4. Então, 2 vezes o 1 é 2. 2 vezes o 2 é 4. 2 vezes o 3 é 6. Vamos dizer que não tivesse nenhum número que fosse igual aqui o 4. Eu teria que pegar o número mais próximo a ele, mas que fosse menor que ele. Porque lembra, o número que fica aqui embaixo na subtração nunca pode ser maior do que o número de cima. Então, por exemplo, se aqui eu colocasse um 5, não dá pra mim, eu só tenho 4. Como que eu tiro 5, né? Então, não tem como. Então, sempre o número aqui da minha tabuada que eu encontrar precisa ser igual ou menor que o número que eu vou subtrair aqui. Então, vamos lá. Então, eu já disse que 2 vezes o 2. Então, 2 vezes o 2 é 4. Então, ó, o número que eu estou multiplicando, que eu estou usando a tabuada, eu coloco aqui no meu quociente. O meu resultado, então, 2 vezes o 2, meu resultado eu vou colocar aqui na minha conta. Então, eu vou colocar o 4 aqui, tá? E aí, eu vou fazer a subtração do jeito que vocês sabem fazer. Então, 4 menos 4, 0. Dá para continuar a minha conta? Dá. Por quê? Porque eu ainda tenho esse 2 aqui. Então, eu vou descer esse 2 e vou ver qual número na tabuada do 2 é igual a 2. Então, 2 vezes o 1, certo? Coloco 1 aqui. Coloco o sinal de menos e coloco o resultado. Então, 2 vezes 1, 2. E faço a minha subtração. 2 menos 2, 0, certo? Então, vocês tinham que colocar os termos da divisão. Então, vamos lá. Esse número aqui, eu vou chamar de dividendo. O número que fica aqui dentro da chavinha, eu vou chamar de divisor. O resultado da minha conta, da minha divisão, eu vou chamar de quociente. Então, esse número que vem embaixo aqui da casinha, né, dessa chavinha, eu dou o nome de quociente. E é ele que eu utilizo para dar o resultado das minhas divisões, tá? Ele vai ser o resultado da minha divisão. Então, eu vou chamar de quociente. E o que sobra na minha conta, né, o final dela, quando eu acabo, eu chamo de resto, tá? Então, é esses os termos que vocês teriam que ter colocado aí. Então, corrige para ver se tá certo. Agora, vamos para a letra B. Então, aqui na letra B, a gente tinha 85 dividido por 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual tabuada eu vou usar. A tabuada do 3, certo? E agora eu tenho que olhar lá na tabuada do 3
Primeiro eu vou pegar e tem um número aqui e vou usar um número. No caso, um número aqui é o 8, então dá pra mim usar ele. Então, que número na tabuada do 3, né? Que número multiplicado por 3 tem o resultado 8 ou próximo de 8? Então, eu vou fazer aqui só pra vocês entenderem o que eu tinha dito. Ó, 3 vezes o 1 é 3. 3 vezes o 2 é 6. 3 vezes o 3 é 9. Tem algum número aqui na tabuada que é igual a 8? Não. Eu tenho números próximos a 8? Tenho. O 6 e o 9, certo? Só que eu não posso usar o 9, porque eu não tenho como subtrair 9 de 8. Então, eu tenho que usar o número mais próximo do 8, que seja menor a ele, que no caso aqui é o 6. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou dizer que 3 vezes o 2 é igual a 6. Então, o meu 6 vem pra cá. E vou fazer a subtração. Então, quanto que é 8 menos 6? 2. Dá para continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu tenho ainda o 5 para descer. Então, eu coloco o 5 aqui e vou ver na tabuada do 3 qual número multiplicado por ele vai ser igual ou próximo de 25, tá? Então, a gente tem o 3 vezes o 8, que é 24, certo? Porque 3 vezes o 9 vai ser 27. Então, o 27 não serve pra mim, porque o 27 é maior do que o 25. Então, eu vou usar o 24. Então, eu vou colocar o 8 aqui e vou colocar 3 vezes o 8, o resultado aqui, 24. E vou fazer a minha subtração. Então, 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Dá pra mim continuar a minha conta? Não. Por quê? Porque o 1, ele é menor do que o 3 e eu não tenho mais número nenhum pra mim descer. Então, eu vou parar aqui na conta, certo? Então, o 85 vai ser o dividendo dessa minha divisão. O 3 vai ser o divisor. O 28 vai ser o meu quociente, ou seja, o meu resultado. E o 1 vai ser o que eu chamo de resto. Lembra que eu falei pra vocês? Quando o meu resto for 0, nós vamos dizer que essa é uma divisão exata. Quando o meu resto for maior que 0, eu vou dizer que é uma divisão não exata. Só uma coisa. Eu vi que teve crianças que eu acho que teve ajuda do pai, ou teve ajuda de algum outro adulto, de algum irmão, que já fez a conta direto. Ou seja, a pessoa não fez esse processo. Dá para fazer assim? Dá. Nós vamos aprender? Sim. Mas agora, como é a primeira vez que vocês estão tendo contato com uma conta de divisão, eu não quero que vocês façam assim, porque vocês vão errar. Por quê? Porque vocês não sabem como que aquele número apareceu ali. Porque vocês nem entendem qual é o processo, como faz uma conta de divisão. Como vocês vão excluir números, fazer direto? Então, eu faço de cabeça e só coloco o resultado aqui. Isso é confuso ainda. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer as divisões assim. E, posteriormente, daqui um tempinho, eu vou ensinar para vocês como que a gente simplifica, como que a gente faz direto. Mas, por enquanto, não façam desse jeito. Por quê? Porque aí eu tive caso de aluno que ficou com dificuldade, porque o irmão ajudou, então tinha alguém ali ajudando, na hora ele sabia fazer porque alguém estava falando para ele os resultados, mas depois na hora de fazer sozinho, ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque ele não entendia da onde que vem aqueles números, o que que é que ele tem que colocar. Então agora, façam da maneira que eu tô ensinando, explicando para vocês, e posteriormente eu vou ensinar outras maneiras de a gente fazer a conta. Bom, na atividade 3 tinha duas frasezinhas que vocês tinham que responder. Então, a primeira perguntava, na equação, né, na conta, 90 dividido por 9 é igual a 10. O 10 representa o quê? Então, eu vou montar aqui só para vocês verem. Então, eu tenho, ó, 90 dividido por 9 e o 10 fica aqui. Lembra, porque eu disse para vocês que esse número que fica aqui é o resultado da minha conta. Então, se eu tô dizendo que 90 dividido por 9 é igual a 10, tô dizendo que o resultado é 10, certo? Então, o resultado ele vai ficar sempre aqui na minha conta de divisão. E que nome que eu dou para isso aqui? Eu chamo de quociente. Então, a resposta era quociente. Então, o 10 nessa divisão, ele representa o quociente, tá? Na outra conta, a gente tinha, né? Ele queria saber qual é o divisor
dentro dessa equação aqui, dentro dessa conta. Então, 217 dividido por 7 igual a 31. Então, vou montar aqui para vocês. 217 dividido por 7 igual a 31. Então, qual que é o divisor? Então, lembra, a gente disse que esse número aqui nós chamamos de dividendo. Que este número aqui dentro da chavinha nós chamamos de divisor. E que esse daqui, que é o resultado da minha divisão, nós chamamos de quociente. Então, qual desses aqui é o meu divisor? O meu divisor vai ser o 7. Então, a resposta dessa atividade era essa. Então, na atividade 4, vocês tinham algumas contas, né? Algumas divisões, e vocês tinham que montar e resolver. Então, a primeira era 9 dividido por 3. Então, fica assim. Então, vamos lá. Como que a gente resolve? Vou pegar e ver qual é a tabuada que eu vou precisar. No caso, é a do 3. E aí, agora eu vou ver que número multiplicado por 3 é igual ou próximo de 9, certo? Então, no caso da tabuada do 3, eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, vou colocar o 3 no meu quociente e o resultado da minha multiplicação eu coloco aqui embaixo do meu dividendo. Então, 9 menos 9, 0. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3, tá? Essa é a resposta. Na letra B, a gente tinha 75 dividido por 3. Então, eu vou usar a tabuada do 3. Aqui eu tenho um número na chave, né? Um número na casinha. Então, eu vou pegar um número. Lembra? Só vou usar um número se ele for igual ou maior que o número do meu divisor, tá bom? Então, no caso, 7 é maior. Então, posso usar. Então, que número na tabuada do 3, né? Que número multiplicado por 3 tem um resultado 7? Nenhum. Então, eu vou procurar na tabuada qual número que é mais próximo do 7, só que seja menor que ele. No caso, é 3 vezes o 2, que é 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes o 2, 6. Então, o 6 vem aqui. E aí, eu faço a minha subtração. Então, 7 menos 6, 1. Acabei a conta? Dá para continuar? Sim, por quê? Porque eu tenho 5 aqui para descer. Então, eu desço 5 e vou ver qual número multiplicado por 3 é igual ou próximo a 15. Então, eu tenho 3 vezes o 5, que é 15. Então, vou colocar o 5 aqui no meu quociente e vou colocar o 15 aqui embaixo do meu 15. E vou fazer essa subtração. Então, 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Acabou a conta. Por quê? Porque eu tenho o resto 0 e eu não tenho mais número para baixar. Então, 75 dividido por 3 é igual a 25. Na letra C, a gente tinha 12 dividido por 4. Então, aqui tem aquele caso. Qual é a tabuada que eu vou usar? A do 4. Quantos números eu tenho aqui? Um número, certo? Então, eu teria que pegar um número aqui. Só que esse número aqui, ele é menor que 4. Então, não tem como eu fazer. Então, eu vou precisar usar os dois números aqui. Então, eu vou precisar usar dois números, que é o 12. Então, que número multiplicado por 4 é igual a 12? O 3, né? Então, 4 vezes o 3, 12. Então, eu ponho o 3 aqui no meu quociente e o resultado da minha multiplicação, que é 12, aqui debaixo do meu dividendo e vou fazer essa conta. Então, a minha subtração, 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Acabei a conta. 12 dividido por 4 é igual a 3. Agora a gente vai continuar, né? Vamos fazer a letra D e a letra E da atividade número 4. Então, na letra D, eu tinha 14 dividido por 2, certo? Então, vamos lá. A tabuada que eu vou usar é a do 2. Então, eu tenho um número aqui, eu vou pegar um número. Só que esse número, ele é menor do que 2. Então, eu vou precisar usar dois números para que eu consiga um número maior que 2. Que no caso aqui é o 14. Que número multiplicado por 2 é igual a 14? 7, certo? Então, eu ponho 7 aqui, coloco o 14 aqui e faço a minha subtração. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Então, 14 dividido por 2 é igual a 7. Agora, vamos para a letra E. Na letra E, a gente tinha 279 dividido por 9. A mesma coisa, vou usar a tabuada do 9. Eu tenho um número aqui no meu divisor. Então, eu vou pegar um número.
desde que ele seja igual ou maior. No caso, o 2 é menor, então eu vou precisar pegar o número do lado e ver se ele vai ficar maior do que 9. Então, se eu usar o número do lado, o meu número que está à minha direita, ele vai ser o 7. Então, vai virar 27. É maior que 9? Sim. Então, eu posso fazer agora a minha multiplicação. A minha divisão, desculpa. Então, eu vou olhar na tabuada do 9. Que número multiplicado por ele, eu tenho um resultado 27. Então, 9 vezes o 3. Então, 9 vezes o 3 é igual a 27. Então, eu coloco o 3 aqui, coloco o 27 aqui. E faço a minha subtração. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. Dá para continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu tenho ainda o 9 aqui. Então, eu vou descer este 9 e vou ver qual número na tabuada do 9 que eu tenho um resultado 9. Então, 9 vezes o 1 é 9. Coloco 9 aqui e faço 9 menos 9, 0. Então, 279 dividido por 9 é igual a 30. Bom, na atividade 5, vocês precisavam de resolver as divisões e depois dizer se elas eram exatas ou não exatas, tá? Então, lembrando, né? Sempre que vocês forem fazer uma conta de divisão, o ideal é que vocês tenham a multiplicação ao lado de vocês. Por quê? Para mim conseguir resolver a minha divisão, eu necessito da multiplicação, tá? Então, sempre que vocês forem fazer atividade de divisão, pega a tabelinha de multiplicação que vocês têm, porque a gente já fez várias vezes no caderno, então vocês podem pegar no caderno e vai olhando, tá? Então, aqui eu tinha 59 na letra A, dividido por 6. Então, eu vou usar a tabuada do 6, que eu tenho um número aqui. Então, eu vou pegar um número aqui. Só que esse número, lembra, tem que ser igual ao 6 ou maior que ele. No caso, o 5 não é maior e nem igual ao 6. Então, eu vou precisar pegar o número que está à direita dele e ver se ele vai ficar maior. Então, se eu pego o número que está à direita, ele vai virar o 59. Então, ok, eu posso usar o 59. Então, agora eu vou pegar a minha tabuada do 6 e vou olhar que número multiplicado por ele é igual ou próximo de 59. Então, na tabuada do 6, eu não tenho nenhum número que tenha o resultado de 59. Então, eu vou ver qual que é mais próximo do 6, mais próximo do 59 e que seja menor que ele. Então, no caso, eu vou ter o 6 vezes o 9, que é igual a 54. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer a minha subtração. Lembrando, né, pessoal, que aqui, ó, eu tenho o número 59. Então, eu sei que 59 é dezena em unidade. Então, sempre se preocupando também de colocar cada número na sua posição para vocês conseguirem fazer a subtração de forma correta. Então, 9 menos 4 é 5. 5 menos o 5 é 0. Dá para mim continuar a minha conta? Não. Por quê? Porque o 5 ele é menor que o 6. E eu não tenho mais nenhum número para descer. Então, agora eu vou parar aqui. E o meu resto, então, vai ser 5. Então, lembra? Sempre que uma divisão tem um resto maior que 0, eu vou dizer que ela é uma divisão não exata. Na letra B, a gente tinha 32 dividido por 4. Então, mais uma vez, vou ver qual que é o meu divisor para saber qual é a tabuada que eu vou usar, que é o 4. Eu tenho um número aqui, então vou pegar um número aqui desde que ele seja igual ou maior do que o meu divisor. No caso, o 3 é menor que o 4. Então, eu vou pegar o próximo número que está à direita dele. Então, no caso aqui é o 2. Então, ele vai virar o 32. 32 é maior que 4? Sim. Então, agora, eu vou ver lá na tabuada do 4 que número multiplicado por ele que eu vou ter um resultado 32. Então, que seja igual ou próximo a ele. No caso, eu tenho 4 vezes o 8, que é 32, certo? Que é igual a 32. Então, eu vou pôr o 8 aqui no meu quociente e vou colocar o 32 aqui debaixo do meu dividendo e vou fazer a minha subtração. Então, 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Acabei a minha divisão, porque eu não tenho mais número para descer, e o meu resultado foi 0. Então, eu vou dizer que essa daqui é uma divisão exata. Na letra D, na letra C, a gente tinha 54 dividido por 9. Então, tabuada do 9,
um número aqui, vou pegar um número desde que ele seja igual ou maior. No caso, 5 é menor que 9, então eu vou pegar o próximo número à direita. Ele vai virar 54. 54 é maior que 9, então agora eu posso dar continuidade na minha conta. Então, que número multiplicado por 9 tem um resultado de 54? Então, 9 vezes o 6. 9 vezes o 6 é 54. Então, coloco aqui o 54 debaixo do meu dividendo e vou fazer a minha subtração. Então, 54 menos 54 é 0, certo? Então, 54 dividido por 9 é igual a 6 e tem o resto 0. Então, essa é uma divisão exata. Na atividade 6, nós tínhamos uma situação problema, que falava que a Mariana ela tinha 104 anéis e que ela precisava dividir em 8 caixas. E ele quer saber quantos anéis vão ter por caixa, né? Então, cada caixa vai ter quantos anéis. Então, eu vou montar uma divisão, certo? Porque eu vou dividir a quantidade de anéis que ela tem pela quantidade de caixas, certo? Então, é 104 dividido por 8. Tabuada do 8 que eu vou usar. Um número aqui, vou pegar um número, desde que ele seja igual ou maior do que o número do meu divisor. No caso, 1 é menor. Então, eu vou pegar o próximo número ao lado dele. Ele vai virar o 10. Então, o 10 é maior que 8? Sim. Então, dá para começar a minha divisão. Então, que número multiplicado por 8 é igual ou próximo de 8? Desculpa, o próximo de 10, né? Então, que número multiplicado por 8 é igual a 10 ou próximo de 10? Eu não tenho, né? Porque 8 vezes 1 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Então, eu vou usar o mais próximo de 10 que seja menor a ele. Então, eu vou ter 8 vezes 1, que é igual a 8. Posso pôr o 0 aqui, por quê? Porque 0 não interfere na minha conta para mim não me perder. Porque lembra, o 10 é dezena e unidade. Então, 8 é unidade. Então, o 8 tem que vir aqui embaixo do 10, da unidade. E aí, professora, como que eu faço? Igual eu faço uma subtração normalmente. Dá pra mim tirar 8 de 0? Não dá. Então, eu vou pegar e vou pedir emprestado pro número da dezena aqui. O 1 vai passar a valer 0 e o 0 vai passar a valer 10. Então, eu vou fazer 10 menos 8, 2. 0 menos 0, 0, certo? Então, eu fiquei aqui. Dá para continuar a minha conta? Sim, por quê? Porque eu tenho 4 para descer. Então, eu desço esse 4 aqui. Então, o meu 2 vai virar 24. E agora, que número multiplicado por 8 que eu tenho o resultado 24? Então, 8 vezes 3, certo? 8 vezes 3, 24. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Então, 104 dividido por 8 é 13. Então, ela vai ter 13 anéis em cada caixa. Então, aí vocês colocam a resposta. Em cada caixa haverá 13 anéis. Essa é a resposta da situação problema. Na atividade número 7, falava que em um parque, né, trabalham 3 jardineiros e que eles sempre dividem igualmente o trabalho. E que em um determinado dia eles plantaram um total de 81 mudas de árvore, né? E aí ele quer saber quanto que cada jardineiro plantou. Então, quantas mudas cada jardineiro vai ter plantado? Então, eu vou pegar o total que eles plantaram, que é 81, e vou dividir pela quantidade de jardineiros que a gente tem, que é o 3. Então, 81 dividido por 3. Então, vamos lá. Tabuada do 3 é a tabuada que eu vou usar para resolver. Vou pegar, eu tenho um número aqui, vou pegar um número. Esse número, ele é igual ou maior que 3? Sim, né? O 8 é. Então, eu vou usar o 8. Então, que número multiplicado por 3 tem um resultado igual a 8 ou próximo que 8? Igual a 8 eu não tenho nenhum. Então, eu vou pegar o mais próximo dele que seja menor que ele, que no caso é o 6. Então, 3 vezes o 2 é igual a 6. E vou fazer a minha subtração. Então, 8 menos 6, 2. Dá para continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu tenho 1 aqui. Então, eu vou descer o 1 aqui para baixo, né? Porque não daria se eu ficasse só com 2. Então, que número multiplicado por 3 tem o resultado 21?
7, né? Então, 7 vezes o 3, ou 3 vezes o 7, 21. Faço a minha subtração. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Então, 81 dividido por 3 é igual a 27. Então, qual que é a resposta? Cada um plantou 27 novas mudas. Pessoal, era isso. Se ficou alguma dúvida, me avisa. Não se esqueçam de fazer da forma que eu tô ensinando pra vocês, para que vocês não se confundam, para que vocês não se percam. A hora que eu achar que vocês já conseguiram entender como que é o processo de fazer uma divisão, a gente vai começar a aprender outras maneiras de resolver, tá bom? Beijos, tchau, tchau.